Olá, meu querido, tudo bem? Amém. Nós vamos para mais um entendimento da palavra de Deus. Bom dia, não é? Bom dia para os nossos irmãos inscritos, os nossos irmãos fiéis aqui no nosso canal Bíblia Clara, nosso irmão Alberto Lírio. Meu querido, continue deixando o seu like, continue compartilhando, continue se inscrevendo no nosso canal, porque fazer isso que nós fazemos, irmãos, não dá trabalho não. Não dá trabalho porque a gente gosta de fazer, a gente gosta de estudar, a gente gosta de escrever, gosta de pesquisar, a gente gosta de ir na Bíblia, a gente gosta de ler o que está escrito. Nós, os preteristas, nós temos uma coisa em comum. Nós não temos preguiça de buscar conhecimento, buscar entendimento, estudar a palavra. Nós não temos preguiça. Se tem uma coisa que os futuristas não podem nos acusar, é que nós somos preguiçosos com relação à palavra. Quando nós chegamos a certa idade, algumas coisas do nosso trabalho do dia a dia, ela vai ficando esquecida, a gente vai dando um time, não é? Porque a idade vai chegando. Então a gente tem todo o direito de usufruir a nossa segunda, terceira idade, com todo prazer, com toda bondade, com toda alegria, não é? Porque nós trabalhamos muito na vida. Eu trabalho desde meus 6 anos de idade. Então, 6 anos de idade na roça, meu pai já botava a gente dentro da canoa, que chamava canoa, aqui no norte do meu estado, né? Com a cidade de nome Linhares, lá no Pontal do Ipiranga. Nós, né, a nossa família, como vem de uma família indígena, né, ali na reserva de Santa Cruz, ali na cidade de Aracruz, no norte do estado, quem quiser pesquisar aí, eu sou descendente da tribo dos Tupiniquins, não é? Porque minha mãe era tupiniquim, meu pai, filho de italiano, meu pai, que era dos Aprígios, com 2G, meu avô, italiano legítimo, e a minha mãe, índia legítima, né? Então, deu um cruzamento até legal, um filho de italiano com uma índia. E no Brasil tem muito disso, né? E aqui estou eu, Alberto Lírio, não é? Esse lírio aí vem de uma tradição muito antiga dos tupiniquins, juntou com os aprígios, né? Tem Ferreira no meio, e vai embora. E por aí vamos. Então, meus queridos, desde 6 anos de idade, meu pai já nos embarcavam em canoa para mirar rede, para pescar, e aí a gente foi aprendendo. Depois a gente veio para o sul, aqui do Espírito Santo, né? Saiu do norte e viemos para o sul, e aqui meu pai se estabeleceu, e aqui na cidade de Piúma permaneço até hoje. Tenho vontade de, agora a idade vai chegando, tenho vontade, não é? De relembrar o meu passado, quando eu era criança, quem sabe, Deus é que sabe, né? Mas, queridos, esse entendimento aqui, sabe o tema que eu coloquei? Até escrevi, está aqui acima da câmera do celular. O tema é o seguinte, eu coloquei mendigando pão com a mesa farta. Aí eu coloquei ainda, me desculpe, você não entendeu. Mendigando pão com a mesa farta. Você já viu isso? Alguém com a mesa farta e ter a possibilidade de mendigar o pão? Irmão Alberto, o que é isso? Que analogia que o senhor está usando? Sabe qual é a analogia? Os crentes religiosos. A mesa, ela já se tornou farta, mas por não entenderem a graça e o evangelho eterno, eles estão ainda mendigando pão, espiritualmente falando. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, do verso 14, eu anotei aqui, até o versículo 20. Preste atenção. Olhei e vi uma grande não, grande foi eu que coloquei, não tem grande. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem. Não se esqueça que nuvem é juízo, ainda mais branca. Nuvem branca
juízo com justiça. Nuvem branca, juízo sem falha. Nuvem branca, juízo sem mácula. Ou seja, aquele juízo não podia alguém reclamar que o Filho do Homem, Deus, estava cometendo injustiça. Aquela nuvem branca representava um juízo, a figura de linguagem para um juízo. A gente chama de axioma, né? O que é um axioma, irmão Alberto? Axioma é quando uma verdade ela não pode ser refutada. Uma verdade ela é contundente, é um axioma que a gente chama. Então, viu uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem. Quem estava comandando, porque assentado sobre a nuvem é comandando o juízo. É o general, é o comandante do juízo. E vi sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro. Você sabe o que simbolizava a coroa lá na Grécia, né? Aqueles atletas na Grécia, o que representava? Era uma coroazinha com as flores de louro, né? Aquela era a coroa que representava a vitória, o vencedor. E vi na sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. Eita! Então, outro anjo saiu do templo e clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, sobre o juízo. Lança tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. O juízo tinha chegado o momento. Era o dia do juízo. Tem irmãos aí na graça que sabem o mês, o dia que aconteceu mesmo aquele momento, não é? Eu já li a história de Flávio Joséfo, mas não anotei e eu esqueci. Mas tem irmãos na graça aí que cita o dia, quantos dias foi do cerco a Jerusalém, qual foi o dia dali, do impacto mesmo, né? O dia que Tito, né, invadiu realmente a cidade, invadiu Jerusalém, tocou fogo em tudo, né, principalmente no templo. Tem irmãos aí que sabem, né? Você pesquisar, o nosso irmão Cláudio Mendes, canal Limpos pela Graça, nosso irmão Geraldo Moraes, Igreja Espírita em Verdade, o nosso irmão Cristiano, o nosso irmão Erivelto Soares, o nosso irmão Júlio Chaves, o nosso irmão, deixa eu ver mais aqui, nosso irmão André, né, Graça Pura, André Pimentel, Graça Pura, esses canais aí que eu sigo que são bênçãos, né? Tem mais Elson de Jesus, esses canais eu sigo e são bênçãos, né? E então esses irmãos, eles sabem direitinho, pode ir lá nos canais desses irmãos que você encontra. Então, aqui fala assim, e aquele que estava assentado sobre a nuvem, meteu a sua foice à terra e a terra foi ceifada. O versículo 19 diz assim, e o anjo meteu a sua foice à terra e colheu as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Onde era o lagar? País, nação de Israel. Tá bom? Esse era o lagar. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu o sangue do lagar até o freio dos cavalos pela espada, pelo espaço de 1.600 estádios. Meus queridos, essa medida aqui, medida bíblica, 1.600 estádios, cada estádio, essa guerra, eu não sei te precisar se isso aqui foi uma linguagem de figura que João mencionou, essa distância, como que foi aquele juízo, ou se isso aqui é literal. Eu não sei te precisar. Talvez algum outro irmão aí da graça sabe. Mas um estádio, a medida bíblica, equivale a 185 metros. Se você fazer uma matemática rápida aqui, 185 vezes 1.600 vai dar 296 quilômetros, que nesse caso é 296 mil metros, ou 296 quilômetros. A nação de Israel hoje, não é? Isso eu busquei e pesquisei. Ela tem 470 quilômetros de comprimento e ela tem 135 quilômetros
em seu ponto mais largo, ou seja, a sua largura é 135 quilômetros, a sua distância, o comprimento, a 470 quilômetros. Então, aqui está dizendo que aquele juízo, aquela mesa, porque o dia da seara tinha chegado e o dia do juízo tinha chegado. Então, aquele juízo, o sangue que foi derramado foi tão grande, saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, ou seja, subiu até o freio dos cavalos. Claro que isso aí, para ser literal, seria um pouco difícil, né? É como se fosse um dilúvio de sangue. Então, mas, quem sabe, a guerra, ela se estendeu, não é? Do seu início até o fim dela, aquele monte de soldados romanos, e juntamente com alguns, né, judeus que passaram pelaquela situação, quem sabe que essa guerra, ela teve uma distância, aquela briga, aquela batalha, ela se estendeu por 470 quilômetros é o comprimento de Israel. Mas quem sabe ela se estendeu por 296 quilômetros. Sabe que quando você, por exemplo, um estádio de futebol, os jogadores de futebol, eles têm que percorrer todo o campo, não é isso? O campo de futebol, quantos metros dá um campo de futebol hoje? Exatamente eu não sei. Mas como Israel, o país de Israel, não é? Ele tem 470 quilômetros de distância entre o seu ponto, o início ao fim, a sua extensão, comprimento. Aqui está dizendo que o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até o freio dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios, ou seja, 296 mil metros ou 296 quilômetros, porque cada quilômetro tem 1.000 metros. E se 1.600 estádios, cada estádio, na medida bíblica, ele tem 185. Então você pega 185 vezes, não é? Vezes 1.600. Você chega a uma distância de 296 quilômetros ou 296 mil metros. O que acontece, queridos? A igreja evangélica, o povo que se diz evangélico, pentecostal principalmente, eles não entenderam que a grande tribulação, ela é bíblica, mas ela teve um propósito. A guerra do ano 70 em Israel, ela é uma história real, aconteceu nos anais da história, está registrado, principalmente Flávio Joséfo, ele relata. E a história também, você pega aí a história das guerras mundiais, e quando você chega na história de Israel, né, por exemplo, 14 de maio de 1948, a ONU reconheceu Israel como Estado. O Oswaldo Aranha, né, aquele que foi um chanceler brasileiro, teve um papel fundamental. Então, 14 de maio de 1948, Israel foi reconhecido como nação. Então, o que aconteceu ali? A ONU, ela reconhece Tel Aviv como capital de Israel. A ONU, ela não reconhece Jerusalém. A ONU reconhece Tel Aviv. Então, queridos, antes desse povo chegar a uma nação reconhecida pelo resto do mundo, você tem que conhecer a história de Israel. Então, a grande tribulação, para que serviu a grande tribulação? A grande tribulação, para muita gente, ela foi uma tristeza, ela foi uma perda. Para muita gente, ela foi símbolo de morte. Para muita gente, ela foi juízo. Para muita gente, ela foi destruição. Só que tem um porém, ela tem um no entanto, ela tem um mais. Para o Criador, aquele que estava sentado sobre a nuvem,
figura de linguagem para juízo. Para ele, o Criador, ali a grande tribulação, aquela vingança que ele teve para cobrar da nação de Israel todos os profetas que eles mataram, todos os santos que eles mataram, todos os escritores bíblicos que eles mataram. Mateus 23, 23, a partir do versículo 33, do capítulo 33 de Mateus, você vai ver isso. Mateus 23, a partir do versículo 33. Então, para o Criador, aquilo ali, no espiritual, teve a guerra literal, grande tribulação. Mas no sentido espiritual, aquilo ali era a grande ceia, a grande bodas do Cordeiro. Todo casamento não deve ter uma festa de felicitações? Então, a grande tribulação foi uma festa de bodas do Cordeiro, e ali foi feito o quê? A transição entre lei e graça. Olha o que diz o capítulo 19 de Apocalipse, a partir do versículo 11. 19, versículo 11. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O símbolo da nuvem e branca era com fiel, verdadeiro, julga e peleja com justiça. A nuvem era juízo, o branco era a justiça. 13. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. Isaías 63, você vai encontrar que 700 anos antes de Yahusha vir, Isaías já falava sobre isso. Que as vestes dele iam estar salpicadas de sangue. E aqui nós vemos João descrevendo a imagem do Filho do Homem, do fiel e verdadeiro, como que estavam as suas vestes. Claro que esse é um sentido espiritual, querido, que representa julgamento, peleja, mas com justiça. E os seus exércitos seguiram. Vamos terminar o versículo 13? Fica mais contundente, né? Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é Fiel. O nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Quem era o Verbo de Deus? O próprio Deus na sua palavra, na sua manifestação. O Verbo de Deus, João 1, não é? Então, seguiam os exércitos que estão no céu em cavalos brancos, claro que é com justiça, né? E vestido de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Está no sentido plural. Será que algum gentio está aqui incluído também? Porque nações. Então, além da nação de Israel, será que alguém ia sofrer esse dano também? Talvez as 7 cartas do Apocalipse era para advertir as 7 igrejas da Ásia, que não é comunidade judaica, de eles deveriam colocar barba de molho, será que é isso? Para ferir com ela as nações. E ele, entendi, ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora olha a ceia. Olha a ceia. Muita gente ainda está mendigando pão, mesmo que a mesa ela já está farta. Olha o 17. E vi. Vamos ler o 16. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quanto tempo tem esse escrito? 2000 anos.
A igreja evangélica ainda se refere ao eterno Criador como o quê? Jesus. Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo. Olha, Cristo foi uma fase, Jesus Cristo foi outra fase, o Cristo ressuscitado, outra fase. Sabe quem ele é? Qual é a posição dele? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Queridos, sério. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz, e todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Queridos, a grande tribulação, o juízo que aconteceu em Israel, aquilo ali foi uma grande ceia, a grande ceia, a ceia do grande Deus. Você está vendo que aqui está falando que a ceia era do grande Deus, porque o Filho do Homem, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, era uma manifestação do próprio Criador. E nesta grande tribulação, nesta festa da bodas do Cordeiro, para quem colocou em prática aquela ordem de Yahusha, para os judeus falou assim: estai vós apercebido, para que aquele dia não vos panhe de surpresa. Quem não foi pego de surpresa, que assistiu à guerra e saiu ileso, ele foi convidado para assistir a bodas do Cordeiro. Mas era comer pão, beber suco, comer bolacha, tomar vinho, tomar refrigerante nesta boda, é assistir de pé o julgamento que foi feito à nação de Israel. Estai vós apercebido, para que aquele dia não pegue vocês de surpresa. Pegou muita gente de surpresa. Mas quando Yahusha disse: quem está nos montes, não fuja dali, ou fuja dali. Quem está no telhado, não desça. Por quê? Porque aquele momento iria vir com um ímpeto tão grande que não ia dar nem para percorrer a cidade de Israel. Isso foi falado pelo próprio Yahusha. Então, a mesa, ela já foi servida. Mas a igreja evangélica, eles não entenderam que estão mendigando um pão, sendo que a mesa já foi farta. Então, me desculpe, mas vocês, futuristas, vocês não entenderam. O Apocalipse é para você entender no sentido espiritual. Eu vou provar para você no capítulo 21 de Apocalipse, a partir do versículo... Não, no capítulo 19, a partir do versículo 7. Olha só, como que foi essa festa. Como que foi lindo. Vou ler o versículo 2 para você entender. Não, 1 e o 2, de capítulo 19, de Apocalipse. Depois dessas coisas o quê? A guerra, a bodas do Cordeiro que estava acontecendo. Porque João aqui está explicando o capítulo 19. Ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão que dizia: aleluia, aleluia. A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Você entendeu o que é nuvem branca? Justo. Justo. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta. Quem era a grande prostituta da igreja, da Bíblia? Eu cresci e me ensinaram que era a igreja católica. Mas a Bíblia está falando que era a Jerusalém, a grande cidade.
Quando o Apocalipse existe no capítulo 18, a queda da grande Babilônia, era Jerusalém, física. E agora, a nova é espiritual, a igreja. Os evangélicos, enquanto eles não aprender a separar as crianças dos meninos, os materialistas dos espirituais, eles não vão entender a Bíblia. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Vingou de quem? De Roma? Não. Vingou através de Roma. Quem era a grande cidade que Deus tinha vingado o sangue dos profetas, o sangue dos servos dele? Quem era? Jerusalém. Agora sim, a partir do verso 7, eu vou terminar o vídeo. Regozijamo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Querido, se você não entendeu, passe a entender. O casamento da noiva com o seu marido já foi feito. Foi no sentido espiritual. A nova cidade, a Jerusalém espiritual, ela se casou com o seu noivo, o amado. Não vai casar, não. A igreja não é noiva, a igreja é mulher, é esposa do Cordeiro. A nova Jerusalém que desceu. Quem é a nova Jerusalém? A igreja, mas não é um CNPJ. A igreja são pessoas. Aqueles realmente que entenderam a palavra e dão verdadeiro valor. Entenda isso pelo amor do nosso eterno Criador. Estude Isaías 60 ao 63. Estude o livro do Apocalipse, mas memorizando do sentido espiritual. Não é nada físico aqui, querido. Físico era a lei. Espiritualmente era a igreja. Se você tentar entender os livros do Apocalipse pensando que era igual à lei, no sentido, vamos dizer, na prática, física, você nunca vai entender. Entenda no sentido espiritual. E respeitando figura de linguagem, respeitando, tá bom? O texto, o contexto, o remetente, o destinatário, o cenário, que é muito importante, tá bom? Graça e paz, e o povo evangélico está mendigando pão, sendo que a mesa já foi colocada e foi tirada. E eles estão aí com fome. Por quê? Porque para eles o pão sai gostoso se encher a barriga. Nós comemos esse pão e nos sentimos maravilhados com a nossa barriga espiritual, que é a mente. A barriga espiritual é a mente. A barriga dos cães golosos é o ventre mesmo, tá bom? Graça e paz e tenhamos um bom dia. Amém.